Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite, Tudo bem? tudo bom? Seja Deixa eu. bem-vinda ao Web Hour. É um prazer. Queria Boa noite a agradecer. Boa noite. Queria agradecer a presença aí da doutora para um tema que eu e o Maurício estava conversando. Falamos, nossa, a gente nunca falou da possibilidade do híbrido, né? Vamos fazer um Web Hour e a doutora prontamente se ofereceu aí mostrar alguns casinhos aí para gente. Muito obrigada, viu, doutora Luégia? Seja bem-vinda. O Web Hour é seu hoje. E aí, pode se apresentar, fica à vontade. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Vocês Doutora, conseguem ver isso, meu slides? deu uma caída, mas agora acho que voltou. Consegue visualizar? Aí, pronto, agora foi. Pronto. Então, primeiramente, eu gostaria de. Oi? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de mostrar alguns casos. Também, para quem não me conhece, eu sou a Luégia. Eu sou metade do tempo professora, amo ser professora, e metade do tempo eu sou ortodontista. E não vejo isso como dividir tarefas, pelo contrário, eu acho que eu consigo mostrar para os meus alunos aquilo que eu faço no meu consultório. E isso me obriga cada vez mais eu querer aprender mais, fazer diferente, fazer a diferença, porque eu me sinto comprometida a mostrar aos meus alunos sempre algo diferente, né? Algo que eu faça e que realmente eu mostre para eles resultados clínicos satisfatórios. É um pouco da minha formação, eu sou graduada pela UFBA, aqui de Salvador, fiz mestrado e especialização na PUC do Paraná, onde eu tive a oportunidade de morar 2 anos na cidade de Curitiba, e fiz doutorado em seguida na Unesp em Araraquara. E talvez por isso eu veja as mecânicas híbridas com muito bons olhos, porque eu tenho uma formação muito clássica, muito ortodoxa dentro da ortodontia. E aí, ao mesmo tempo, também sou uma pessoa que vislumbro sempre novos mundos, novos ares, né? Não consigo imaginar a ortodontia não evoluindo. E por que não utilizar essas duas mecânicas, né? Por que não associar uma mecânica que é convencional, que traz para a gente resultados clínicos que a gente tem previsibilidade, e associar, portanto, aos alinhadores, que com certeza essa nova tecnologia, que eu também sou apaixonada, e gostaria também de cada vez mais utilizar nos meus pacientes. Então, vendo isso com bons olhos, eu trouxe aqui para vocês hoje, vim compartilhar com vocês 3 casos clínicos de diferentes complexidades, diferentes casos, e também com diferentes abordagens terapêuticas que eu utilizei. Então, eu trouxe primeiramente a Vanessa, é um caso de extração, trouxe o Miguel e trouxe também uma paciente, a Maíra, uma paciente cirúrgica que eu compensei também fazendo essa mecânica híbrida. Né? Quero deixar aqui à vontade, se alguém quiser fazer alguma Isso, pergunta, fazer alguma consideração, né? Os casos estão aqui para a gente discutir, para a gente avaliar, e também sim. que cada um possa opinar, né? Qualquer dúvida, Se nessa... pessoal, pode mandar aí no chat que eu vou lendo aqui para a doutora durante o caso. A gente vai discutindo sobre o caso aí que vocês tiverem dúvida, tá? Então, essa é a Vanessa Viana. Ela me procurou muito preocupada com a estética do seu sorriso. Vocês já já vão saber por quê, né? Facialmente ela não tinha nenhuma queixa, e realmente a gente observa que ela tem uma queixa, uma face bem equilibrada, dórico facial, sem grandes alterações. Um pouco, me incomoda um pouco o lábio inferior, está mais à frente ou na mesma linha do superior, mas ela tem um perfil reto. E ao sorriso, a gente percebe que existe de fato problemas estéticos e também oclusais que fazem com que essa paciente a motivem para em busca do tratamento ortodôntico. Então, essa paciente ela tinha genesia de incisivos laterais e no tratamento ortodôntico anterior havia sido feita uma compensação com o aumento dos caninos e dos incisivos centrais com resina composta, e mesmo assim, a gente observa que não houve uma compensação completa, já que a paciente apresentava uma mordida em topo anterior, dentes extremamente grandes fora da proporção, e ainda assim haviam diastemas
nas distais dos dentes 13 e 23, que haviam assumido a posição do 12 e 22. Também ela apresentava um leve desvio da linha média inferior para o lado esquerdo dela, né? Os caninos, os molares encontravam-se em classe 1 e os caninos em classe 2, obviamente, por causa da mesialização desses dentes. Mas o que incomodava ela era exatamente essa falta de proporção dentária. Ela dizia que os dentes dela eram muito grandes, né? Tinha essa resina, que já era uma resina mais velha, que a incomodava demais, e que por isso ela estava motivada a realizar um novo tratamento ortodôntico. Então, aqui a gente vê a radiografia panorâmica mostrando realmente a ausência dos incisivos laterais, e a gente observa que os caninos haviam sido reanatomizados para assumir a forma dos incisivos laterais, e que, além disso, os incisivos centrais também apresentavam material restaurador. E aqui eu coloquei um template, só para demonstrar que realmente esses dentes estavam muito fora dessa proporção, né, que, de fato, tinha um efeito muito antiestético nesse sorriso. Cefalometricamente, a gente observava que essa paciente ela tem uma tendência à classe 3 esquelética, mas em nenhum momento ela não tinha queixa de face, em nenhum momento eu pensei em operar ou fazer algum tipo de cirurgia ortognática, já que o maior problema dela, de fato, era um problema dentário, né? Embora os incisivos superiores estivessem com boas inclinações, assim como os incisivos inferiores. Deixa eu passar. Então, nesse caso, o que eu planejei foi a colocação, para tentar compensar exatamente essa ausência dos incisivos laterais, eu programei fazer a extração dos pré-molares inferiores, também fiz o desgaste das resinas, aquelas resinas antigas a incomodavam muito e realmente estavam muito envelhecidas. Então, eu usei aqueles diastemas superiores para fazer a retração da bateria antero-superior e fiz a extração dos primeiros prés inferiores para a gente conseguir compensar a ausência dos laterais e também oferecer à paciente um correto overjet e overbite. Né? A mecânica híbrida entra aqui porque eu fiz a colagem de botões nos molares superiores, solicitei à empresa que fizesse a colocação de ganchos, de ranhuras para se colocar os elásticos de classe 3, e nesses elásticos de classe 3 seriam utilizados para que a gente pudesse otimizar essa retração antero e inferior, já que ela tinha uma mordida em topo anterior, e eu gostaria de dar a essa paciente um melhor vergete. Então, está aqui o início do tratamento, né, a colagem dos botões. No inferior, eu não optei por colar botões, optei por fazer os recortes nos alinhadores. Fui removendo, na verdade, gradativamente essas É. resinas, né, embora na primeira sessão já fiz um desgaste bem importante. E Uhum. então, iniciamos a retração antero-inferior no espaço das extrações dos primeiros prés inferiores. E aqui a gente tem a paciente utilizando os elásticos de classe 3. Eu usei elásticos 316, com a força de 150 gramas de força a cada lado. Era uma paciente extremamente colaboradora, usava bastante esses elásticos. Essa paciente, ela iria viajar, ela se mudou, foi embora do país. Então, até por isso também eu quis otimizar essa retração. Eu solicitei que fizesse um planejamento com uso de elásticos, né? Depois ela se mudou, ela não mora mais no Brasil, mas ela gostaria de mudar, de ir embora do Brasil com um sorriso já satisfatório. Então tá aí ela, o andamento, o uso dos elásticos, os espaços mais fechados, mas ainda não completamente fechados. Nesse momento eu fiz novos desgastes da resina e aí continuei fazendo o fechamento dos espaços inferiores. Olha que já fechou. Percebe-se. Exatamente, já estão quase que completamente fechados os Uhum. espaços, mas ainda não tinham sido completamente fechados nesse primeiro set. Esse primeiro set eu utilizei 28 alinhadores. Nota que o perfil dela se manteve, um perfil reto. Agora uma melhor acomodação do lábio inferior. Em seguida, nesse momento, eu fiz um novo escaneamento, fiz um novo planejamento no planejamento virtual. E aí a gente continuou o tratamento agora para melhorar essa intercuspidação, fechar completamente os espaços. Agora sim a gente melhorar o overjet, o overbite. E como a paciente, ela era insatisfeita também com a forma desses dentes, com a cor desses dentes, eu aqui agora, a gente observa esses espaços completamente fechados. Eu indiquei a paciente, ela gostaria de fazer as lentes de resina.
Então, eu indiquei para um profissional de estética para que ela pudesse fazer uma nova reanatomização, melhorar aquelas resinas que ela tinha, que haviam sido desgastadas, mas que agora a gente conseguisse dar para ela uma melhor estética do sorriso. Aí ela, ao final do tratamento, agora com o template já mostrando essas proporções dentárias mais respeitando melhor essas desproporções dentárias. Tá aí o perfil dela, mantido, um perfil mais reto, agora com a maior retração do lábio inferior. Ela muito mais satisfeita com a estética, o antes, o durante e o depois do tratamento. E o E aí uma refinamento foram vista lá. quantos alinhadores, doutora? O Foi só um refinamento refinamento. foi só um refinamento. Eu usei mais 12 alinhadores. Então, no total, foram É, 40 alinhadores, né? Eu usei 28 na primeira etapa e depois mais 12 alinhadores. E aí a gente legal. consegue observar uma melhor estética, uma melhor overjet, uma melhor intercuspidação e, com certeza, a paciente mais feliz e satisfeita para realizar sua viagem. Então, nesse caso, eu usei uma mecânica híbrida pensando em realmente otimizar esse tratamento, em fazer um tratamento ser, essa retração anteroinferior, ela ser de maneira mais otimizada, já que a paciente tinha essa vontade de agilizar o tratamento, por isso eu pensei em fazer uma mecânica híbrida. Muito bom. Eu vi que tinha algumas perguntas ali no chat. Vamos É, ver. Acho que é só um boa noite aqui, ó. Tem até um buenas Ah, tá. Tudo noches. bem. E aqui eu coloquei as fotos do perfil do paciente, né, mostrando que o perfil se manteve, era um perfil reto. Me incomodava um pouco dessa essa labioversão do lábio inferior, né, um pouco mais de protrusão desse lábio. Então, aqui no final, a gente observa já uma melhor acomodação do lábio e, portanto, uma manutenção do perfil facial. Ó, Então, temos esse é um o caso 1. comentário. Ó, excelente caso. Já Ah, temos. obrigada. Doutora Andréa. Esse é o meu caso número 2, o caso de Miguel. Então, Miguel, na verdade, ele tinha, vocês vão perceber que ele tinha também um sorriso não estético, antiestético, e incomodava ele particularmente o cruzamento que ele tinha no lado direito, que vocês vão Doutora, observar no só sorriso. um minutinho, ó. Tem uma pergunta da duração do Claro. tratamento. Foi um ano? Então, Como foi a esse, troca? esse tratamento, o primeiro set dela, da Vanessa, eu tive 28 alinhadores, com troca a cada 15 dias. Então, durou Uhum, um ano, 14 meses. Depois eu fiz o novo escaneamento e nesse segundo momento houve mais 12 alinhadores. O tempo total foi 20 meses, né? Não certo, chegou a próximo de 2 anos o tratamento. certo. Né? Obrigada. No final foram 2 anos porque teve a parte também estética Estética, e né? e a- Clareamento, depois, sim. exato, exatamente. Bem, esse é meu caso, o caso número 2, é o caso de Miguel. Miguel também não tinha queixa estética, e a gente percebe que realmente ele tem uma face bem equilibrada, um bom selamento labial, um perfil mais reto, lábios superiores e inferiores também bem posicionados. Mas o que incomodava Miguel particularmente era o cruzamento do dente 12, né? E também ele havia outras unidades cruzadas, que era a unidade 15 e 16, e se a gente observar aqui nessa foto oclusal superior, a gente observa aí que esses dentes estão bem lingualizados, embora exista uma borda wala importante, então a gente percebe que a mordida cruzada realmente é mais dentária mesmo, né? Os dentes que estavam em linguversão. Esse caso de Miguel é interessante, né? Ele comentou para mim assim, Loja, minha namorada, a ex-namorada dele, fazia bullying com ele por causa desse lateral. E aí ele terminou o namoro. Ele disse que queria, porque queria corrigir esse bullying Agora eu vou dela. corrigir. Nesse... Eu falei, vamos, estamos aqui para isso. Né? A gente percebe que ele tem uma classe 1 de canino, uma classe 1 também de molar, linhas médias coincidentes, um overjet adequado, um overbite também adequado. De fato, era esse cruzamento que o incomodava e que o motivou em busca do tratamento ortodôntico. Né? Miguel era um paciente, ele é dentista, inclusive, fez mestrado, doutorado, e depois de terminada toda essa jornada, resolveu fazer medicina. Então, ele era uma Nossa. pessoa muito ansiosa, né? Tava já finalizado o curso e dava muito plantões. E aí, por esse motivo,
eu optei por fazer em Miguel um tratamento híbrido. Uhum. Miguel, eu escaneei no meu consultório, eu fiz um tratamento em que eu mesmo fiz os planejamentos dele, virtuais, no Artiform, e eu queria muito mostrar o caso de Miguel, porque é um caso selfie, é um caso que eu fiz o U-Plan, eu planejei, Ah, e legal. fui e solicitei que a selfie fizesse a impressão dos modelos. Inclusive, eu fiquei muito feliz ontem, tratei um caso, há um tempo atrás, um caso de diastemas, e houve uma recidiva e eu estou retratando agora com selfie. E eu tive um feedback fantástico do paciente. Ele falou assim para mim, doutor, eu sinto que esse plástico é muito melhor do que o outro. Eu sinto, ele falou exatamente assim, sem tirar, né, pô. Ele falou, eu sinto que esse plástico é mais ativo, né? Eu sinto os Ah, espaços fechando mais rápida. que E de legal. fato, fecharam de maneira mais rápida. Eu falei, muito É. bom eu saber isso, muito bom esse seu feedback, né? Porque E a aí, gente acredita, mas a gente é importante que o paciente também dê as com impressões dele sobre certeza, o tratamento. com certeza. A visão deles é muito importante para a gente também. E só explicando para o Exato, pessoal, o que a doutora estava falando do YouPlan é quando você domina algum software, né, de planejamento, como a doutora aqui, o Artform, e aí você manda para a gente os arquivos e nós enviamos apenas os alinhadores. Nós temos esse plano também no Selfie, que é possível vocês planejarem e enviar, e a gente envia os alinhadores com toda a embalagem, tudo certinho. exatamente. Esse foi um caso que eu fiz no Artform, né? Eu uso muito o Artform. É um software em que você paga apenas por exportação, né? Então você não precisa adquirir o software, que teria um custo muito maior. Né? Então, eu fiz o meu planejamento, ele tinha um pouco de alinhamento também antero-inferior, por isso que eu usei uns atáchimas para corrigir o giroversão. E aqui eu fiz, na verdade, uma sobrecorreção dessa vestibularização, tanto do lateral quanto dos premolares e molares. Né? Perceba que eu deixei eles mais à frente do que deveriam realmente estar. E na arcada inferior, só mostrando que é o apinhamento já corrigido, mas eu trabalhei com IPR para poder, porque ele tinha um leve apinhamento antero-inferior. Então, eu trabalhei com IPR, tinha algumas giroversões, eu trabalhei com IPR para poder corrigir esse apinhamento. Né? Então, fiz o planejamento, aí adquiri os modelos, enviei para a Selfie para que fizessem a impressão dos modelos e, portanto, o envio dos meus alinhadores. E Miguel era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Ele queria logo o resultado, e por isso eu, eu pensei também, né, ortodoxa clássica que eu sou, cruzados, para potencializar de novo essa vestibularização dos dentes pósteros superiores. Uma coisa também que eu não falei, mas aqui no meu Artiform eu tive 23 alinhadores, mas não cheguei a utilizar todos, exatamente por causa da sobrecorreção. Né? A ideia era que mais ou menos no 13º, 14º alinhador, com a utilização dos elásticos, eu já consegui esse descruzamento, e aí eu fui para uma nova etapa. Então tá aqui, Miguel. Comecei a usar elásticos em Miguel cruzados, né? Havia colado o botão no molar inferior, tinha feito o recorte do alinhador, coloquei botões por palatina do superior, mas, de novo, Miguel não conseguia utilizar. Ele, Loja, eu não consigo, não tem que passa, não. E olha que até o alinhador ele usa super bem, assim, o alinhador ele é bem engajado a utilizar, de fato ele é bem colaborador, mas os elásticos ele não Elásticos. conseguia. Então, são as intercorrências que a gente tem no tratamento, durante o tratamento, né? Então, a gente tem que usar a criatividade. Eu falei, então tá, Miguel, então eu vou colocar um mini implant. Ele falou, tem algo fixo? Ele falou, eu quero algo fixo, porque eu quero o alinhador, E não o precisa alinhador ele mexer. já tem que... Exato. Eu não quero usar nada que eu tenho que tirar e colocar além do alinhador. Eu falei, tem a opção da gente colocar um mini implant. Nesse caso, eu utilizei um mini implant interradicular. E eu poderia utilizar um elástico que ele removesse, assim como elástico cruzado, mas, de novo, Miguel, uma pessoa que não queria algo que tirasse além dos alinhadores. Então, eu optei por colocar um elástico corrente, né? Então, comecei saindo do mini plant em direção ao botão do molar, o pré-molar, e depois voltando para o mini plant. Fiz um triângulo ali para que ele pudesse usar.
Obviamente que a gente tinha também um vetor intrusivo, então, como esses dentes estavam bem lingualizados, eu utilizei implantes apenas por vestibular. Esses dentes vestibularizaram e era esperado que eles também fizessem uma intrusão. E, obviamente, que isso aconteceu. Aqui, nesse momento, a gente já observa, ó, a vestibularização dos dentes. Aqui a imagem está trocada, mas Melhora do arco os já, dentes né? já estão. Exatamente, é uma melhora do formato desse arco dentário, Sim. né? O lateral quase todo descruzado. E aí, como eu tinha tido essa intrusão e também essa vestibularização, eu, nesse momento, fiz um novo escaneamento de Miguel, e aí fiz um novo planejamento também no setup, aí ele utilizando. E agora eu colei botões nos inferiores para que eu, após a vestibularização desses dentes, eu pudesse fazer elásticos para intercuspidar. Aí, nesse momento, eu falei, agora, Miguel, não tem jeito, você vai ter que usar elástico. Mas, pelo menos, eu minimizei a vestibularização dele. E ele, quando ele viu, né, que realmente tinha tido um efeito, que tinha descruzado, que ele tinha tido um bom resultado, ele Foi resolveu, colaborativo. então, colaborar com essa parte. Tá? Miguel ainda não finalizei 100%, né? Já teve um Nossa. descruzamento, a melhora também do lateral. Eu ainda estou no processo de finalizar o caso. Ele tem colaborado, tem usado os elásticos posteriores para fazer essa intercuspidação. E também considero um bom resultado, considerando que a gente tem apenas 6 meses de tratamento. Então, um tratamento rápido. E aqui a gente vê essa mudança interessante no arco Nossa. dele, né? Então, considero um sucesso, Deu uma já que em travada pouco aqui na tempo a internet. gente já conseguiu um Aí voltou. resultado tão satisfatório, né? Utilizando essa mecânica híbrida com o uso dos mini implantes. Dois comentários nesse caso, doutora. O Travou? primeiro é como o selfie. Agora voltou. Voltou? Tô te ouvindo. Pronto. E Como o selfie faz bem a questão da expansão, né? Eu sempre falo isso. Acho que quase todo web hour. Por ele ser mais rígido, né? Um alinhador mais rígido, eu acho que ele faz muito bem esse movimento de expansão, né? Eu acho que ele abraça mais o dente, né? E aí consegue fazer mais essa expansão. E outro comentário, gente, como ortodontista faz gambiarra, essa eu nunca tinha visto do triângulo, achei incrível para descruzar o dente ali, foi ótimo. Essa foi a primeira vez que eu tinha visto desse triângulo ali, colocar ali. Mas quando o paciente não é colaborativo, a gente precisa pensar em outras possibilidades, né? Não tem jeito. Ele já foi bem colaborativo com os dos alinhadores. Até me surpreendeu, que eu achei que ele nem ia colaborar. Porque ele é uma pessoa muito ansiosa, muito dá plantão demais, assim, vive do Aham. trabalho, bem workaholic. Mas ele adora usar os alinhadores, inclusive. É super colaborador. Mas ele falou, mas essas borrachinhas não dá para ficar tirando lá de cima para baixo, tal. Você tem outra coisa para fazer aí mais fácil? Aí eu falei, ó, tem a opção da gente usar um mini implante. Aí eu expliquei para ele, não, tudo bem. Eu poderia usar o próprio mini implante com elástico, que é o caso que eu vou mostrar agora, que eu usei um mini implante Aham. com o paciente trocando os elásticos, mas também tivemos a opção de fazer desse jeito, que Deu uma travada funcionou, aqui né? Pronto, acho que A voltou. gente conseguiu um resultado que eu considero bastante rápido. Em Muito bom. 3, 4 meses já consegui um cruzamento importante dele. Sim, o formato do arco ficou incrível. Voltou? Voltou. Bem, e esse caso, que eu considero me escuta, Doutora, tá cortando bastante. voltou? Agora Pronto. voltou. Que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Por isso que eu deixei ela para o final. Deixa, voltou? Melhor? Melhorou. Acho que sim. Acho que a doutora caiu. Vamos esperar só um minutinho. O ao vivo é assim. Eu mudei a rede aqui para ver se melhora.
Tá. Doutora, Melhor? tem uma pergunta. Melhorou bem. Ó, tem Ótimo. uma pergunta do Dr. Fernando. Quando falamos de tratamento híbrido, compreende mecânicas acessórias e esqueléticas? A compreensão em casos com aparelho fixo e conclusão com alinhadores também se encaixam como tratamentos híbridos? Sim, sim. Inclusive, eu comentei até com Thalita mais cedo que eu tenho alguns casos também em que eu utilizei brackets em uma arcada e alinhadores em outra arcada. Sim, é possível, isso também compreende um tratamento híbrido. Né? Qualquer aparatologia que a gente utilize da ortodontia fixa junto com os alinhadores, ele é considerado uma mecânica híbrida. Então, por Isso. exemplo, utilizar botões, elásticos, mini implantes, ou até colar brackets em uma arcada e tratar a arcada oposta com alinhador, compreende esse universo, né? Que é um universo que, na minha opinião, ele permite uma série de possibilidades. É literalmente a gente pensar fora da caixa, né? É usar a criatividade, usar nosso conhecimento biomecânico, obviamente, que é fundamental. Se eu não entendo de biomecânica, eu não vou entender o que é que eu estou utilizando de aparatologia no meu paciente, mas é unir esse conhecimento de biomecânica também com criatividade e com a individualidade de cada paciente, né? Cada paciente tem as suas circunstâncias, tem a sua individualidade, tem as suas queixas. Então, acho que isso que diferencia a gente de uma máquina, né? A gente Sim. entender aquele contexto social do paciente, os seus anseios, né? O que ele deseja, as suas possibilidades, e baseado no nosso conhecimento científico e também na criatividade, a gente poder, o máximo, contemplar e trazer casos de sucesso para o nosso paciente. É, tem até um comentário aqui do Dr. Fernando depois, né? A customização dos casos, né? A gente vê, né, o que se encaixa melhor naquele caso, naquele paciente, né? A doutora pegou um paciente que era colaborativo com o alinhador, mas não era colaborativo em colocar o elástico, né? Então a gente precisa entender também o dia a dia do paciente, né? Então isso é muito importante. Exatamente. Eu estava lendo uma reportagem essa semana falando do primeiro hospital totalmente inteligência artificial na China. Não tem ser humano trabalhando lá. Ah, As pessoas chegam, tem uma máquina que afere a pressão, que faz todos os sinais vitais, afere os sinais vitais do paciente, avalia o paciente e já sai com a receita pronta. nossa. Fiquei pensando, né? Eu falei, gente, a inteligência artificial tá aí, a gente tem que usar ela demais, sou super a favor. Mas a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, né? Nós somos, não somos robôs, máquinas. Cada ser humano tem a sua individualidade, né? Tem a Sim, sua demanda. A gente não é literalmente só números. Nós com somos certeza. pessoas, temos sentimentos, temos anseios, Uhum. desejos. E eu acho que é por isso que o nosso trabalho como ortodontista nunca vai ser substituído por nenhuma máquina. Ah, Claro que não, é. vai ser auxiliar, como a gente tem Uhum, visto, né? Mas o nosso trabalho não é substituído, de com hipótese. certeza. Bem, essa é a Maíra. Maíra eu considero um caso mais desafiador que eu vou mostrar hoje, porque Maíra veio para mim de uma indicação de um cirurgião bucomaxilo, né? O cirurgião veio para mim querendo que eu fizesse um preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática de Maíra. Porque Maíra tinha uma queixa muito importante, que era essa assimetria que ela apresentava. Então, de frente, nesse, nessa foto, a gente consegue perceber que o lado direito dela, ela tem um quente bem inclinado nessa maxila, né? O lado direito dela é bem mais instruído do que o lado esquerdo. Ela também tem uma assimetria gengival e dentária. Também apresentava um perfil mais reto, com com os lábios os dentes mais palatinizados e, portanto, os lábios mais retruídos. Isso também era uma queixa muito forte de Maíra. Mas ela veio para mim dizendo que não gostaria de fazer a cirurgia. Que o doutor fulano havia indicado ela para mim, para eu fazer o preparo, mas que se eu tinha outra possibilidade para ela, se eu tinha outra forma de tratá-la, porque ela não estava convencida 100% de fazer cirurgia ortognática, pensando no pós-operatório, etc. Né? Então, eu considero um caso desafiador, porque, de fato, Maíra, ela tem uma indicação cirúrgica, né? Ela veio de indicação cirúrgica, mas, ao mesmo tempo, pensando de novo naquilo que a gente estava conversando agora, né, que o próprio doutor Fernando falou, das peculiaridades de cada paciente, ela desejava não fazer essa cirurgia, se eu tinha outra possibilidade para ela. Aqui a gente vê mais de perto, eu coloquei a foto também dela sorrindo em perfil, mostrando essa lingualização dos incisivos e uma retração dos lábios superiores e inferiores.
e, de novo, essa simetria bastante importante que ela tinha de face e também dentária. Né? Na análise dentária, a gente observa que ela tem uma classe 1 do lado direito, uma classe 2 lado esquerdo, leve. Ela tem também a relação de caninos do lado esquerdo em classe 2, do lado direito em classe 1. Perceba que todos os dentes dela do lado direito estão com uma angulação para-mesial. Ela tem esse lábio, esse lado direito bem instruído os dentes em relação ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo eles estão mais intruídos. E além disso, ela tem também uma lingualização desses incisivos. Né? Então, em relação à lingualização, não me preocupava. Eu sei que os alinhadores conseguem fazer muito bem esse movimento de vestibularizar os dentes, que também era outra demanda dela. Não gostaria de colocar aparelho fixo, gostaria de fazer o tratamento todo com alinhadores. Mas esse movimento desse quente, essa assimetria, eu sabia que era um desafio enorme para os alinhadores. Né? Então, no primeiro momento, eu cogitei a possibilidade da gente fazer uma cirurgia ortognática, mas também propus a ela uma outra possibilidade. Eu falei, Maíra, a gente pode fazer um tratamento híbrido utilizando os alinhadores e utilizando a ancoragem esquelética, mini implantes. Eu mostrei a ela, falei também que ao final do tratamento ela ia precisar fazer um ajuste, uma gengivoplastia para melhorar essa assimetria gengival, e prontamente Maíra aceitou, né, obviamente, já que ela gostaria de não fazer a cirurgia ortognática. Então, fiz o escaneamento dela, tá aí a radiografia panorâmica também da paciente, ausência de terceiros molares, todos os dentes, fora os terceiros molares, estão presentes, com boas inclinações, boas angulações. Nessa radiografia cefalométrica, a gente observa exatamente essa lingualização dos incisivos, tanto superiores quanto inferiores. É uma paciente que ela é uma classe 1 esquelética dentro da norma, então esqueleticamente ela tem uma classe 1, ou seja, ela não tinha grandes problemas anteroposteriores. O maior problema de Maíra realmente era o problema transversal. E além disso, ela tinha uma tendência a ser mais braquifacial, um crescimento mais horizontal dessa face. Então, fiz um planejamento para ela, em que eu solicitei que a empresa fizesse alguns recortes nesses alinhadores para mim, aonde vocês vão perceber, eu colei botões, e também trabalhei com Power Reeds para poder potencializar essa vestibularização dos incisivos dela superiores, já que também a incomodava essa lingualização dos incisivos, e de fato, vestibularizar ia melhorar não só a forma do arco, como também um perfil facial melhor para essa paciente. Então tá aí, Maíra. Eu colei botões estéticos, instalei 2 mini implantes aqui interradiculares, um para intruir os 2 molares e o outro para a região de caninos e premolares. Não utilizei um mini implante apenas, porque como eram vários dentes, eu preferi distribuir melhor essas forças utilizando 2 mini implantes. Né? Colei botões estéticos e, diferente de Miguel, Maíra era extremamente cooperadora, usava os elásticos, né? Então, por isso, eu usei esses elásticos em Maíra diferente, não eram elásticos corrente, como eu coloquei em Miguel. Eu utilizei elástico 516 médio, e aí ela utilizava um elástico associando todos os dentes nos 2 mini implantes. Né? Como eu disse, eu preferi não usar só um mini implante, preferi distribuir melhor essas forças para que não houvesse nenhum tipo de falha. E Maíra foi utilizando esses alinhadores. Esse tratamento dela, ela durou 1 ano, mais ou menos, essa primeira etapa desse tratamento, o número de alinhadores. Ela trocava também a cada 15 dias. Tá aí Maíra, no decorrer do tratamento, fazendo uso dos elásticos. Já percebemos uma melhora desse plano oclusal, mas ainda não 100%. Né? Então, também precisei fazer um novo escaneamento para Maíra, para que a gente pudesse fazer de novo o uso das placas. E aí fiz novas placas, quis fazer também uma sobrecorreção, nesse caso aqui, porque pensando que poderia ter algum tipo de recidiva, então fiz uma intrusão bem importante nesse lado direito, mas note que ainda ela tem essa assimetria que iria ser compensada com a gengivoplastia, que eu também indiquei a ela.
E assim foi feita, né? Ao final Não. do tratamento, a gente observa que foi feita a gengivoplastia do caso, porque eu já havia mencionado ela anteriormente. A gente observa que o plano oclusal ele está bem plano, bem reto, em relação ao solo. Aí depois disso a gente fez uma pequena plastia também no bordo incisal dos dentes para aumentar um pouquinho mais esses dentes, né? Eu propus a ela fazer a gengivoplastia e depois aumentar um pouco esse rebordo para que a gente já pudesse aumentar os dentes também em altura. Aqui a gente observa essa foto de frente, as fotos laterais, mostrando também uma boa intercuspidação, também uma vestibularização dos incisivos, como eu havia planejado, um bom Ok. alinhamento dos arcos dentários, né, a contenção fixa inferior, posicionada. E tá aí Maíra, antes Não. ou depois dela, após a gengivoplastia, após o contorno melhor dos bordos incisais, o antes e o Nossa, depois. muito bom. Né? Não acho que eu conseguiria um resultado tão satisfatório se eu fizesse apenas o uso dos alinhadores, né? Então, acho que a mecânica híbrida aqui, ela veio realmente como um grande aliado para a minha mecânica. Tá aí ela o antes e Não. o depois. E ela ficou extremamente satisfeita com o resultado do tratamento. Muito bom. Muito bom mesmo. Doutora, tem uma pergunta desse caso. Claro. Foi planejado extrusão dos molares inferiores conjuntamente com a mecânica esquelética superior? Ótima pergunta. Eu Hum. realmente não falei isso, mas nesse momento aqui, ó, quando eu fiz essa intrusão, que eu consegui uma sobrecorreção, aí nesse momento eu também fiz um recorte nos inferiores e coloquei os botões com elástico usando no mini plant. Mas usei isso por muito pouco tempo. Usei isso por 1, 2 meses. Como se fosse nossa intercuspidação mesmo, dos tratamentos. Né? Usei muito pouco tempo. Mas eu fiz sim no segundo momento, não no primeiro set. Meu Ah, primeiro legal. E aí não colocava nos dentes, colocava no mini implante. exatamente, não Para coloquei o não dente extruir. perfeito. Com medo Entendi. dessa recidiva, eu Sim, não coloquei a força. No segundo set, eu não apliquei no dente, eu apliquei também no mini plant. Mas como eu legal. falei, usei pouco tempo, porque com a própria intrusão dos dentes posteriores, superiores, os inferiores destruíram para acompanhar esse movimento. Né? O que Uhum. faltou foi muito pouco. E aí eu Ué. utilizei só para utilizar mesmo, no final, só mesmo para intercuspidar. Muito bom. Usei por pouco tempo o inferior. Doutora Andréia está fazendo um comentário, muito bom mesmo. E o doutor Fernando, né, que está interagindo bastante aqui com a gente. Tratamento híbrido superior e inferior top. Parabéns. Ah, obrigada. Muito bom mesmo, doutora. Né? Tá aqui esse antes e depois, que eu particularmente também acho bem interessante, uma vez que a paciente deixou de fazer a cirurgia e a gente, com o uso de alinhadores, conseguiu excelentes resultados fazendo essa mecânica híbrida. Sim, paciente colaborativa. Super, super colaboradora, paciente extremamente colaboradora. Com trocas a cada 2 semanas também, doutor. Também, também troquei a cada 2 semanas. Nesse caso, também foi feita a troca às 2 semanas. Legal. Eu gosto muito dessa frase que diz assim: quem só tem martelo acha que tudo é prego. É do Mark Twain, né? E isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Então, existem várias possibilidades dentro da ortodontia, né? A gente pode usar alinhadores e acho que realmente os alinhadores vieram e não é o futuro, é o presente. Cada vez mais na minha prática eu tenho utilizado os alinhadores, mas por que não utilizar recursos da aparatologia fixa, que vão muitas vezes me dar previsibilidade em um movimento que um alinhador não me daria, né? Então, acho que esse é o grande X da questão, né? Quando o professor Maurício colocou lá no nosso grupo sobre esse tema, eu me identifiquei muito. Eu falei, não, gostaria de mostrar alguns casos, já que é algo que eu faço, que eu acredito e que, de fato, cada vez mais eu quero utilizar, porque é o que eu Sim, vejo que traz para a gente bons resultados. E aqueles casos mais desafiadores, como é o caso de Maíra, eu acho que a gente conseguiu bons resultados porque eu associei os alinhadores a uma mecânica de fato híbrida. Né? Talvez o resultado de Vanessa eu conseguisse sem o uso dos elásticos, os elásticos vieram para potencializar, para otimizar o movimento, mas existem movimentos que a gente sabe que para o alinhador ia ser de fato um grande desafio. Né? Talvez sim. eu colocasse muito mais alinhadores, ficasse muito mais tempo de tratamento.
E, e aí que entra a gente, por que não, né, utilizar recursos da ortodontia clássica fixa para contemplar nossos pacientes e trazer resultados mais satisfatórios e, com certeza, casos com mais sucesso. É o que eu sempre falo no suporte, né? A pessoa, quando vem perguntar para mim, eu falo: o diagnóstico vai ser o mesmo, independente da mecânica que você for utilizar, né? Independente do aparelho que você for utilizar. Se como fixo você iria usar o elástico, o mini implante, com o alinhador você também pode usar. Você vai, né, aumentar a previsibilidade daquela movimentação, você vai diminuir a quantidade de tempo de alinhadores desse seu paciente, né? Então, eu acho que acessórios com alinhadores vai super bem. A gente precisa, né, avaliar caso por caso e sempre que necessário indicar sim o uso de acessórios. Exatamente. É o que eu acredito, como eu falei, né? É o que eu faço e, Sim, com certeza, é o que eu advogo. Né? Uma coisa interessante, eu gosto muito da proposta da Selfie, exatamente porque ela coloca em destaque o ortodontista, né? E essas sim. várias possibilidades. Né? Então, quando eu recebi a empresa e quando eu me identifiquei muito com a empresa, exatamente por isso. Porque não é a marca que vai fazer a diferença. É o nosso planejamento, é o nosso diagnóstico, é a nossa criatividade, é o nosso Uhum. conhecimento de clínica, né? Que a gente possa ter mais resultados clínicos. E isso que é o mais importante, que a gente possa entregar bons resultados ao nosso paciente. Com certeza. E aí tem um comentário aqui no doutor Antônio, a sobrecorreção, né? Ajudem muito. Parabéns. Sim, é uma coisa que a gente ainda não consegue, que eu acho que ainda é uma limitação, é como a gente vai planejar isso no software. Né? A gente Sim. ainda não tem, porque realmente assim, eu dependo da colaboração do paciente, eu não sei qual vai ser a resposta, mas Sim. se a gente domina a mecânica, né? Se a gente domina o que a gente está fazendo, não tem porquê. E aí a selfie, eu acho que mais uma vez entra. Não tem porquê, de repente, eu cancelar aquele set, fazer novos alinhadores, né? Pausar aquele movimento e ir acompanhando mesmo. Né? O nosso trabalho, com certeza, ele nunca vai ser substituído. Sim. Muito obrigada, doutora. Casos excelentes aí. Esse último, realmente, assim, aqueles casos que a gente olha e fala, nossa, nem eu acreditava, né, que ia ficar tão bom assim, né? Mas muito bom. Obrigada. Muito Excelente. obrigada. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida dos casos? Podem mandar aqui. Estou à disposição. A doutora falou muito bem. O pessoal tá sem dúvida, ó. Tem um comentário do doutor Rodrigo também, que acompanha sempre a gente aqui. Excelentes casos, obrigado por compartilhar. Obrigada, viu, doutor Rodrigo. Sempre aqui assistindo, Web Hour. A gente aprende muito com o outro também, né? Exatamente, essa troca, né, é muito importante, é muito bom a gente ver. Ó, o doutor É, Marcos, muito bom. acho que a E é gente isso, aprende estudando, a gente aprende fazendo, a gente aprende com o outro. com Né? certeza. Também é muito válida para a nossa Eu, prática. eu fazendo esses Web Hours semanalmente, eu aprendo muito. É muito legal compartilhar aqui com vocês. Ó, doutor Cláudio, vamos lá. Agradeço pelos ensinamentos. Uma dúvida. Vamos esperar ele fazer a pergunta aqui. Doutora Wanda, parabéns. Estava em uma outra live, né, de orto, mas consegui assistir. Obrigada, doutora Wanda. Bom, Ó, doutor Cláudio, uma pergunta. Você usa reed nos quatro incisivos quando necessário ou somente dois? eu usei 4, inclusive, nesse caso. Sim, quando necessário, eu utilizo os 4. Embora cada vez mais a gente tenha estudado, né, sobre a importância da ancoragem. Né? Então, dividir, fracionar esses movimentos dão mais previsibilidade para a gente. Mas nesse caso especificamente, eu usei para os 4 e utilizo, sim, nos 4 incisivos. Também é o máximo que eu utilizo, não mais do que isso.
Doutora Amanda, excelentes casos. Pessoal, gostou aqui. Que bom. Bom, doutora, eu queria agradecer a sua presença. Foi muito bom mesmo. 3 casos aqui incríveis que a gente aprende bastante. Como você falou, né? É um tema super interessante, super importante, essa questão da gente utilizar outras mecânicas, né? Muito obrigada. Em breve, volta com outros casos, outros assuntos. Com certeza, o que eu puder estar, contribuir, aprender, é uma troca, né? A gente mostra o que faz, aprende com o outro. Então, também estou, feliz por ter participado, por ter contribuído, e também estarei sempre à disposição. Obrigada, doutora. Ó, doutor Cláudio, obrigado pela resposta e pelos belos casos. Ah, agradeço. E aí, pessoal, esses web hours ficam gravados, tá? No Horta Education, vocês conseguem ver depois, pode ir lá assistir, tá? Quem quiser depois voltar, ver alguma coisa. E a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada, viu, doutora? Boa noite. Excelente noite, obrigada aí por tudo, obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada a vocês. Tchau, Eu tchau, gente, vou tirar só uma obrigada. foto para postar no meu Instagram. Com certeza. Pronto? Pronto. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.